Olá, vou dar algumas dicas aqui que pode ajudar a resolver questões da apostila. Começa aqui com uma questão em que ele pede para usar a calculadora para representar esses números na forma decimal usando três casas decimais, né? Então, aqui eu pego outros números. Então, por exemplo, raiz quadrada de 2. Você aperta o 2, depois a raiz, vai aparecer esse monte, né, de algarismo. Lembrando que depois da vírgula, a cada algarismo, a quantidade que ele representa vai ser menor, né? Então aqui seria os décimos, seria a unidade, o que você está contando, dividido por 10. Aqui seria os centésimos, então imagine em dinheiro, né? R$ 1 dividido em 100 partes iguais, vai dar um centavo, seria esse 1 aqui. Então cada vez que vai indo para a direita aqui, depois da vírgula, a quantidade que esse algarismo representa é menor. Então aqui seria um milésimo. Né? Em dinheiro você nem tem moeda para isso. Imagina R$ 1 dividido em 1000 partes iguais. Nem tem moeda para pegar essa quantidade. E assim sucessivamente. Né? Décimo de milésimo, centésimo de milésimo, 1 milionésimo. Imagina alguma coisa dividida em 1 milhão de partes. Seria registrado aqui. Isso é útil para você pensar na comparação de números. Né? Então, um exercício que aparece depois, ele pede para você comparar os números. Então, se você pegar a raiz quadrada de 2, que é essa quantidade, e for comparar com 4 terços. O que é 4 terços? Toda fração é uma divisão. É 4 dividido por 3. Então, se você pegar lá na calculadora 4 dividido por 3, vai ter esse resultado aqui. Quer dizer, 1 inteiro 3, né? 3 décimos, 3 centésimos, 3 milésimos. Isso é o que a gente chama de dízima periódica. Esse número, assim como esse, não, a escrita dele é infinita, só que aqui repete. Esse é um número racional. Você consegue escrever em forma de fração. Já a raiz quadrada de 2 não tem período, não tem uma coisa que vai se repetindo. Então, esse número aqui a gente chama de número irracional. Você não consegue escrever ele em forma de fração. Mas o que me interessa, que eu acho importante, é você saber comparar esses números. Então, se você comparar raiz quadrada de 2 com 4 terços, é melhor você jogar para a forma decimal. E para isso você usa a calculadora como aqui. E aí vai ficar mais fácil você comparar. A primeira coisa que você tem que fazer é ver as partes, a parte inteira. Se for igual, como é o caso aqui, um inteiro, você vai ter que comparar cada algarismo depois da vírgula. Cada casa decimal. Então aqui, a primeira casa decimal, que é os décimos, na raiz quadrada de 2 eu tenho 4. Aqui é 3. Já apareceu a primeira casa diferente. Então, eu já vou saber quem é maior. O 4 é maior. Então, raiz quadrada de 2 é maior que 4 terços. Observa que a abertura fica voltada para o maior. Então, como aqui é 4 décimos e aqui é 3, o 4 é maior. E aí, raiz quadrada de 2 passa a ser maior, independente de tudo que vem depois escrito. Então, você compara primeiro a parte inteira, que vem na frente da vírgula. Se for igual, você vai ter que comparar cada casa decimal. A primeira que tiver diferente já vai expressar quem é o maior. Obviamente, né? O maior vai ser aquele que tiver a primeira casa decimal maior. No caso aqui, os décimos já aparece o 4 aqui, 3 aqui. O raiz quadrada de 2 é maior. No segundo exemplo aqui, eu pego 4 terços, então 1,33333, comparar com a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 está aqui. Aperto 5, raiz quadrada, na calculadora vai aparecer esse resultado aqui. Observa que eu tenho aqui dois inteiros. E aqui eu só tenho um inteiro. Então, não vou nem olhar a parte decimal. Aqui já é maior. Então, eu tenho 2 maior que 1. Então, raiz quadrada de 5, esse número aqui, vai ser maior, abertura voltada para ele, que 4 terços. Então, 4 terços é menor que a raiz quadrada de 5. Esse símbolo aqui a gente lê menor. Mais um exemplo aqui, né? Eu pego um número finito, 1,42, e comparar com a raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2 eu tenho aqui, a escrita dele é infinita, como já falei. Mas é a mesma coisa, compara a parte inteira. O inteiro, não tem diferença. Então, vou para os décimos. 4 décimos, 4 décimos. Não tem diferença. 1 centésimo, 2 centésimos. Opa, já é diferente. E o 2 é maior. Então, 1,42 é maior que a raiz quadrada de 2, que é esse resultado aqui.
Ah, mas essa escrita aqui é muito maior. Não importa, é o que eu falei. Aqui é 1/100º só. Aqui são 2. Né? Não importa aqui os milésimos, porque o milésimo é você pegar e dividir em 1000 partes. Então esse 4 aqui nunca vai dar a diferença do centésimo. Precisaria de 10 milésimos para alcançar a diferença de 1 que tem aqui. E nem pode escrever 10 aqui. Né? Só vai até 9, só pode escrever um algarismo. Então, a raiz quadrada de 2 ela é menor do que 1,42. 1,42 é maior, esse símbolo é maior. Observa que a abertura está voltada para 1,42. 1,42 é maior que a raiz quadrada de 2. Por causa que aqui é 2 e aqui é 1. Os outros algarismos são iguais. 1 inteiro, 4 décimos, 1 centésimo, 2 centésimos. Então aqui 1,42 é maior. Toma cuidado quando tiver negativo, né? A ideia de negativo é a ideia de dívida. Então, se tiver negativo, você vai ter que pensar em dívida. Então, qualquer dívida ela é menor do que alguém que tem. Então, se tiver número negativo e um outro positivo, obviamente o positivo vai ser maior. Mas nesse caso aqui, para dar o exemplo, eu coloquei os dois negativos. Quanto mais você deve, menos você tem. Então aqui, ó, o 4/3 era menor que o raiz de 5. Aqui já inverteu. O menos 4/3 é maior que o menos raiz quadrada de 5. Por quê? Porque aqui o cara deve menos. Né? E 4/3 é esse número aqui, lembra? Se eu tirar o sinal, ele vai ser menor que o raiz quadrada de 5, que é esse aqui, por causa do 2. Só que como é uma dívida, esse cara vai ficar devendo mais. Então, raiz quadrada de 5, que está devendo mais, é menor que o menos 4/3. Então, menos 4/3, esse cara aqui negativo, é maior que esse aqui. Por quê? Porque esse aqui vai ficar devendo menos. Então, tem que ter cuidado com sinais negativos. Se os dois forem negativos, na realidade você vai inverter. O que era menor passa a ser maior. Até a próxima, abraço.